Casal reside há um ano em determinado bairro em Araguari. Conheço a vizinha. Logo que se mudou, né? Se mudaram, ela se aproximou colocando à disposição, etc, né? Só que a mesma está causando muito atrito, pois fofoca muito, tem muita inveja da nova vizinha, e a nova vizinha tentou resolver com ela, mas foi passageiro, voltou tudo novamente. E ela pergunta, sabe, como resolver essa questão para não virar um conflito? A questão de conflito, às vezes, em bairros periféricos, né? Por que é maior, às vezes, o conflito em bairro periférico do que em bairro central? Não é questão nada da pessoa ser mais evoluída, não. É porque, às vezes, num lugar central, as casas são um pouco maiores e um pouco mais distantes. Verdade. E aí, e no bairro periférico, as casas são muito próximas, divide o mesmo muro, né? E uma que uma fala, a outra escuta. Então, aí acaba tendo mais, como se diz, você tem uma maior contato entre as partes e pode ocasionar esses conflitos, né? Mas é interessante essa questão de um falar que o outro fofoca, o outro não. Inveja. Inveja. Mas, assim, uma coisa que falta muito no ser humano, que atrapalha muito a questão de resolver conflito, é a falta de empatia com o outro. Exatamente. De você conseguir enxergar a necessidade do outro, você conseguir enxergar o ponto de vista da outra pessoa, né? Porque nenhuma pessoa é igual à outra. Então, assim, essa falta de consideração faz com que a gente tente conduzir a nossa vida somente do nosso jeito, a nossa forma, fazer somente as coisas que eu gosto. E quando a gente vive em sociedade, né, a gente tem que aprender a conviver com o outro. Não tem como a gente não aprender, né? Isso aí é até fácil de resolver, entrando aí na sua explicação. Não faça aquilo que você não queira para você. Isso. Se você usar essa frase, resolve. Agora, tem gente que agora depende, a pessoa tem que olhar aquilo que, às vezes, assim, um vizinho gosta de música alta, o outro não gosta de música alta. E o de música alta fala assim, mas eu gosto. Se ele quiser, meu vizinho, pôr música alta também, ele pode pôr, tem o direito. Não, mas será que seu vizinho gosta de música alta? Isso é fácil de resolver. Às vezes ele também, gosta só de música baixa. Então, isso é fácil de resolver também. Só botar no volume, né, no volume mediano. Isso, que para só não atrapalhar A, B ou C. Que só a pessoa possa ouvir. Exato, porque tem vizinho que está doente, quer dormir, atrapalha, gente. Complicadíssimo, né? Então, nesse caso, quando fere a saúde humana, que nesse caso o som alto ele fere a saúde humana, uma forma de você atuar, se não for numa conversa amigável, chamar o meio ambiente, né, para estar resolvendo o problema, o impasse, mas assim, a conversa entre os dois, principalmente se tiver um mediador junto, porque às vezes chegou num ponto, aquele conflito, em que as partes não estão conversando entre si. Então necessita uma pessoa que seja mediadora de conflito. Nós temos pessoas assim, até com formação nessa área de mediação de conflito, né? Às vezes no fórum vai resolver uma demanda. Inclusive até no fórum, a Polícia Militar tem essas pessoas gabaritadas para resolver isso. Antes de fazer o boletim de ocorrência. Antes de fazer uma ação judicial. Exatamente. Antes de ir com um advogado e tudo, eles têm essa conversa entre as partes para que possa resolver esses conflitos. Mas o grande problema é esse, a gente perdeu a falta de empatia com o próximo, a gente perdeu a capacidade de enxergar o ponto de vista alheio, a gente perdeu a capacidade de autoconhecimento para avaliar qual é o problema. Será que o problema é só o meu vizinho? Será que o problema é comigo, pelo meu estresse que eu estou sentindo, com a minha falta de análise em relação ao outro, de análise em relação a mim mesmo?
Porque às vezes eu estou achando que o problema é com o outro e o problema pode estar também comigo mesmo. Com certeza absoluta. Sabe? Assim, é coisa que coloca na minha cabeça, igual essa questão de fofoca. Como que eu posso mensurar isso se a pessoa está fofocando de mim ou não? É meio difícil. Porque falar, as pessoas todas falam mesmo, né? E inventam que falam. Então eu não posso muito levar para esse lado, né? E tem uma palavrinha que também ajuda a resolver, bom senso. Bom senso. Não é verdade? Se algo que a outra pessoa está falando, que está me prejudicando, que eu estou sentindo mal, peraí. Então o problema é comigo, em não saber ignorar essas falas. E não eu querer falar para ela, você tem que parar de falar isso comigo, porque isso está me prejudicando, isso está fazendo... Não, resolve o teu problema. Entendeu? Se a pessoa vai falar ou deixar de falar, isso é com ela. Isso é um mundo exterior. Eu não tenho controle sobre isso. Geralmente a gente não tem controle no outro, a gente tem controle conosco mesmo. Que é que a gente chama de inteligência emocional, se questionar bastante em relação ao que está acontecendo no evento. E às vezes, se eu me tornar uma pessoa mais mansa, às vezes, naturalmente, aquele conflito, aquelas causas que estavam ocasionando determinado problema, para de ocasionar, só de eu mudar o meu comportamento. Né? Eu não fiz nada para mudar o outro. Simplesmente eu mudei o meu comportamento, a minha forma de pensar, minha forma de agir, minha forma de sentir. E aquele problema, que era um leão gigantesco, não passa de um gatinho. Porque a gente vê pessoas com o mesmo tipo de problema sabendo lidar de forma tranquila, suave. Então o problema não está no conflito, o problema está na pessoa que está se sentindo, às vezes, prejudicada. Pode ter esse ponto. Agora, se você faz tudo, tenta se relaxar, se posicionar, tratar de forma educada na relação, porque se você quer resolver um problema gerando mais conflito, com palavras torpes, né? Com agressividade, com braveza, a tendência é só piorar esse conflito, não é verdade? Uma palavra mais mansa, uma palavra mais serena, colocada no ponto certo, com a forma de falar um ponto mais tranquilo, isso quebra esse conflito que estava ali, às vezes, com agressividade. Você entra com mais leveza, com o que a gente chama de humildade, né? Você desmonta aquela pessoa a outra. E aquilo acaba se resolvendo. Talvez de uma forma mais tranquila. Precisando de ajuda é a pessoa que está provocando justamente pode ser essa fofoca, também tem algum transtorno. Isso, você pode levar uma ajuda para ela, você pode orar para ela, né? Vamos lembrar de oração. E perdoa, né, Sérgio? E perdoar, que já é uma muito coisa maravilhosa, perdoa isso, porque às vezes a pessoa também está passando por umas dificuldades tão grandes. Também. Ela não tem a capacidade mental, intuitiva, de discernir o que ela está fazendo. Às vezes estão fazendo isso, a mesma coisa com ela também. Então, essa pessoa tem uma história, né? Tem feridas mal curadas. Então, leva uma palavra amiga de ajuda, tenta ajudar de alguma forma, com algum profissional na área da saúde, na área da espiritualidade, né? Ora para essa pessoa. E as coisas vão se desfazendo, né? Faz uma autorreflexão de si mesmo. Será que eu não estou tendo paciência com essa pessoa? Será que eu estou muito estressada e qualquer coisinha está me irritando? Né? Faz essa autorreflexão. Então, tem vários caminhos que podem melhorar essa relação entre duas pessoas, entre dois vizinhos. Porque o relacionamento... ele é muito importante, que ele faz a gente conviver com o diferente. Você só aprende a ser uma pessoa melhor quando você consegue conviver com aquilo que é diferente de você. Que aí você aprende a determinadas habilidades, você também verifica determinados comportamentos que você acha e verifica que é prejudicial para você e você não faz. Então, na convivência... na relação entre pessoas é que a gente cresce. A gente não cresce sozinho. Você conhece... E é no TED a TED, né? Muito na questão... aquela música do Tom Jobim, do João Gilberto? Que diz sim. que
Diz uma frase daquela música, né, que é impossível ser feliz sozinho. Diz que é impossível ser feliz Exatamente. sozinho. Essa música é maravilhosa, viu? Para quem não conhece, ouça. Ela é linda. Aí, é uma frase que significa tudo isso que você falou aí. Né? O ser humano não é uma ilha, né? Não é uma ilha. Nós precisamos desse contato para Exato. poder crescer como pessoa. Quem sabe daqui a um mês, né, já estão resolvidas essa questão e dê um retorno para a gente se resolveu ou não, né? Ué. Qualquer coisa, procure um profissional para estar te ajudando também, uma pessoa que possa ser um mediador de conflito, né? Se você buscar pessoas gabaritadas, seja na área religiosa, seja na área jurídica, né? Seja na psicoterapia, no CAPS, tem pessoas que podem estar te auxiliando como você conduzir esse diálogo de uma melhor forma possível.